Olá, eu sou o Pedro. Eu sou o Juscelino. E eu sou a Tânia. Nós somos estudantes de jornalismo e este é o nosso documentário sobre o que a comunidade acadêmica acha do jornalismo que temos hoje. Ao longo desse trabalho, vamos ouvir diferentes estudantes e professores das universidades UESP, UFP e Estácio, buscando entender como o jornalismo é visto por quem vive a formação e também por quem ajuda a formá-la. Convidamos você a acompanhar essas vozes que pensam e fazem o jornalismo de hoje e do futuro. Começando pelos estudantes, nossa primeira questão levantada foi: quais são os maiores desafios enfrentados pelos jornalistas hoje? Hoje em dia, do meu ponto de vista, é as redes sociais e as fake news. O maior desafio é a competição no mercado de trabalho. A gente compete tanto com nossos colegas de trabalho saindo da universidade, quanto com pessoas que não passaram por esse processo da graduação. Um dos maiores desafios, se não o maior mesmo, é a questão da precariedade, né? A questão das condições de trabalho pela qual os jornalistas, os estagiários de comunicação, que são na prática, né, jornalistas, passam. Hoje em dia, para o jornalista, ele tem muito mais trabalho para fazer. Ele tem que apurar muito mais do que ele fazia antigamente. Então, eu acredito que hoje as redes sociais e as fake news são os maiores desafios do jornalismo, do jornalista, né? A gente vê pessoas que não se preocupam com a ética, elas não têm critério na hora de produção de notícias e acabam gerando muitas fake news também. No caso dos estagiários, né, de comunicação, eles têm uns direitos garantidos pela lei do estágio que não é respeitado, né? Por exemplo, ele tem direito a um auxílio de transporte que muitas vezes os seus chefes, né, não respeitam. Então, eu acho que o problema de como é tratado essa profissão, as pessoas dessa área, é um dos maiores desafios para os jornalistas hoje em dia. Na segunda pergunta, questionamos se os estudantes se sentem preparados para lidar com a realidade do mercado de trabalho. Não. Se eu fosse depender só da universidade, eu não me sentiria preparada, porque o nosso curso da UFP, ele tem muitas dificuldades, principalmente por causa da falta de recurso que vem para cá, para a instituição, a questão dos cortes de gastos, a gente acaba tendo que tirar muita coisa do nosso bolso e os professores também têm um tempo muito reduzido para ensinar para a gente o que a gente deveria saber antes de entrar para o mercado de trabalho. A gente só aprende de fato quando começa no mercado, quando a gente começa nos nossos estágios e assim, nem nos estágios obrigatórios a gente aprende tanto quanto nos estágios não obrigatórios. Como eu já tenho um pouco mais de experiência na área de trabalho, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo tenho aquele certo medinho. Mas sim, estou preparada, apesar de saber como é difícil realmente o mercado de trabalho para a gente que é jornalista. Nossa terceira pergunta foi: quais mudanças os estudantes gostariam de ver no jornalismo? Eu acho que a principal mudança que eu gostaria de ver no jornalismo é essa da apuração, né? Se os jornalistas eles realmente se aprofundarem em buscar a informação correta, a gente não ia ter tanta desinformação e fake news no mercado. Bem, eu acho que o jornalismo está no caminho correto. A mudança que eu quero que ocorra não é no jornalismo. Eu quero que volte à tona, né, o direito correto que, para ser jornalista, tem que passar pela faculdade, pelas universidades, fazer o Enem, né, se preparar dentro da faculdade, com renomados nomes que já estão no mercado, porque bebendo de boas fontes, nós tendemos a crescer, a sermos bons profissionais. Por último, perguntamos sobre qual tipo de jornalista eles querem se tornar. Eu estou trilhando o caminho para virar professor de jornalismo, eu pretendo fazer mestrado. Eu estou no último período do curso, então eu quero fazer mestrado logo após, assim que eu terminar, já começar a engatar direto. Estou lutando para isso acontecer e eu quero poder ser um jornalista que, como seja trabalhando na profissão, seja um profissional jornalista ou um professor de jornalismo, um jornalismo que consiga fazer alguma mudança no mundo. Quero ser um jornalista que possa dar voz a quem está na ponta, a quem realmente vivencia os problemas, a quem realmente precisa ser ouvido, a quem realmente precisa ter a sua vida transformada. Eu acredito muito no jornalismo e que o jornalismo pode ser esse ponto de transformação na vida das pessoas. Para os professores, nossa primeira pergunta foi sobre como eles avaliam o jornalismo de hoje. A gente tende a ter um jornalismo mais ágil, mais rápido, né, devido à grande quantidade, né, de tecnologias que nós dispomos hoje,
que nós não tínhamos há algumas décadas atrás. Mas, ao mesmo tempo, também nós temos um jornalismo que tem uma necessidade de ser mais sério, né? Eu acho que a palavra seja essa, porque exatamente por causa dessa velocidade, dessa necessidade dessa informação que tem que ser atualizada a cada segundo, que muitas vezes nós, né, eu falo nós porque mesmo como professor a gente acaba meio que indo nessa onda também, né, dessa velocidade, desse jornalista que tem que saber desenvolver muitos papéis. A gente acaba caindo em alguns pecados muito sérios, por exemplo, que é da ausência de checagem de fatos, né? De fontes e de fatos. Por fim, perguntamos qual tipo de jornalistas eles sentem a necessidade para o mercado. Há muito tempo que a gente já percebe isso, que o mercado ele quer o jornalista multifuncional. É o jornalista que tem capacidade de fazer uma entrevista, uma boa pauta jornalística, é um jornalista que sabe tirar fotos, sabe gravar um áudio, e em seguida é o jornalista que sabe, ele próprio, fazer uma selfie gravando aquela mensagem num boletim que vai para a internet, né? Isso está cada vez mais comum. O repórter que é contratado por uma função específica, repórter de TV, hoje também faz o site da emissora, né? O site da TV em que trabalha. É um acúmulo de função. Eu acho que é um acúmulo de função. Precisaria receber um plus por estar trabalhando em duas mídias. Eu acho assim que nós necessitamos de jornalistas, primeiro com formação. Eu acho que formação acadêmica é essencial, né? Às vezes a gente vê alguns profissionais que se dizem jornalistas, mas que não passam de meros blogueiros, né? De pessoas que saem, eu diria, nem dando opinião, mas cuspindo opinião em frente a uma câmera, em frente a um microfone, que se titulam de jornalistas. E a gente sabe que não é isso, né? Enquanto professora, a gente percebe que a formação é essencial. E aí eu falo realmente da formação humanística do jornalista, né? De ter consciência social, de ter consciência de classe, de ser um ser politizado, né? Entender em que mundo está vivendo, não ter essa percepção do jornalismo apenas como um mercado, ou apenas como uma profissão para sobrevivência. Então eu acho que é isso que carece, é de um bom profissional formado, consciente do mundo que vive e consciente da sua contribuição para esse mundo. Os estudantes destacaram muitos desafios, como a competição, a apuração eficaz ou as condições de trabalho. Alguns estudantes já se sentem preparados para o mercado, mas muitos ainda sentem a necessidade de se aperfeiçoar. Temos que um deles quer se tornar professor, e a maioria busca um jornalismo que dê voz para diversas pessoas. Alguns querem mudanças na apuração, outros sentem que não se precisa de muitas mudanças. Os professores indicaram a velocidade como principal fato positivo do jornalismo, mas a falta de checagem de fatos ainda são desafiadores. Além disso, buscam por jornalistas multifuncionais e com formação acadêmica. Afinal, o jornalismo que queremos nasce justamente desse encontro entre a crítica, esperança e vontade de transformar. Muito obrigado por assistir e até breve.